Naquele dia, ninguém imaginava que uma simples conversa entre pai e filho terminaria em dor, silêncio e arrependimento. Havia um homem muito rico que tinha 2 filhos. Eles viviam em uma grande propriedade, cercados por fartura, segurança e amor. O pai trabalhava todos os dias pensando no bem da família. Mas o filho mais novo já não suportava aquela vida. Ele queria liberdade. Queria conhecer o mundo. Queria viver do seu jeito. Então, certa manhã, ele tomou uma decisão que partiria o coração do próprio pai. O jovem chegou diante dele e disse: "Pai, me dê a parte da herança que me pertence." Naquela época, pedir a herança antes da morte do pai era quase como dizer: "Para mim, o senhor já morreu." Mesmo ferido, o pai não discutiu, não gritou, não impediu o filho. Ele simplesmente dividiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo pegou tudo o que tinha e foi embora para uma terra distante. No começo parecia um sonho: dinheiro, festas, amigos por todos os lados, liberdade sem limites. Ele gastava sem pensar. Vivia como se nada pudesse dar errado. Mas existe uma verdade que muitos só descobrem tarde demais. Uma vida longe de Deus pode parecer divertida no começo, mas o vazio sempre chega. Com o passar do tempo, todo o dinheiro acabou. E como se isso não bastasse, uma grande fome atingiu aquela região. De repente, o jovem que antes tinha tudo, não tinha mais nada. Os amigos desapareceram. As festas terminaram. A comida faltou. Desesperado, ele procurou trabalho e conseguiu apenas uma função humilhante: cuidar de porcos. E a fome era tão grande que ele começou a desejar comer a comida dos animais. Naquele momento, sozinho, sujo e destruído, ele percebeu até onde suas escolhas o haviam levado. Então, a Bíblia diz que ele, caindo em si, começou a pensar: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Pela primeira vez, o orgulho desapareceu. Ele decidiu voltar, mas não queria mais ser tratado como filho. Durante todo o caminho, ele ensaiava a mesma frase: "Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores." Talvez ele imaginasse encontrar rejeição. Talvez pensasse que o pai fecharia a porta. Talvez acreditasse que era tarde demais. Mas havia algo que ele não sabia. Todos os dias, aquele pai olhava para o horizonte esperando o filho voltar. E naquele dia, finalmente aconteceu. De longe o pai avistou aquela figura magra caminhando lentamente pela estrada. Era ele. O filho perdido estava voltando para casa. A Bíblia diz que o pai, tomado de compaixão, correu ao encontro do filho. Na cultura daquela época, homens mais velhos não corriam em público. Mas aquele pai não se importou com aparência, orgulho ou tradição. Ele só queria abraçar o filho. Antes mesmo que o jovem terminasse seu pedido de perdão, o pai o abraçou e o beijou. Então, ordenou aos servos: tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em sua mão. Sandálias nos seus pés. O anel representava a autoridade. As sandálias mostravam que ele não voltaria como escravo. E a melhor roupa significava honra restaurada. Depois o pai declarou: porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E naquela casa houve festa. Mas enquanto todos comemoravam, o filho mais velho ficou indignado. Ele não entendia como o pai podia receber de volta alguém que havia errado tanto. Então o pai respondeu: era necessário alegrar-nos, porque teu irmão estava perdido e foi achado. Essa parábola contada por Jesus revela algo poderoso. Não importa o quanto alguém tenha se afastado, sempre existe caminho de volta para a casa do Pai. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura filhos dispostos a voltar. E talvez hoje existam pessoas ouvindo essa mensagem que se sentem exatamente como aquele jovem, cansadas, vazias, longe de Deus e sem esperança. Mas essa história prova uma coisa: o pai continua olhando para o horizonte, esperando o retorno de seus filhos.